Como foi o caso, como eu te citei, do Do rapaz rapaz, que é do o jogador que de era o futebol. goleiro. Então, é mais assim, entre nós dois, vamos dizer assim. E Sim. para provar é mais complicado. E, assim, eu acho que, infelizmente, a gente tem que ignorar a gente assim. A ignorância, a gente ignora. E ela é maravilhosa, ela é divina, essa menina. Num outro caso que a nossa Miss Teresópolis contou aqui no nosso programa, ela trabalhava numa loja e ela era vendedora, e tinha uma menina loura, e tinha ela negra, e tinha outros vendedores. Entra uma pessoa dentro da loja e ela foi atender, obviamente, porque tem a questão de vez, né, para atendimento. Sim. Era a vez dela, foi atender. Deu boa tarde, como vai a senhora, tudo bem? Ela falou, não tem outra pessoa para me atender? No caso, a consumidora. Sim. Ela falou assim, como assim? Não, porque eu tenho um problema, mas ela gesticulou, inclusive, aqui no dia, como se ela tivesse um problema com a cor negra. E que houve um silêncio geral na loja, e ela falou, não, eu prefiro ser atendida por aquela menina de olho azul, aquela menina loura, e a menina, muito sem graça, tomou a frente para atender, e a Tainá se retirou, e aquilo ali realmente ficou muito marcado na Sim, cabeça dela. sim. Isso é um Isso racismo? é. Isso é cabível, Isso sim, inclusive, sim, 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 sim. penalidade, né? Exatamente. O racismo, ele é uma ação que a gente chama de ação penal pública. Ele não precisa, diferente da injúria racial. A injúria racial é uma ação penal privada. Você precisa da presença do ofendido para se oferecer a denúncia daquele crime. No caso do racismo, você pode o Ministério Público pode fazer a denúncia sem ter necessariamente a presença do ofendido da situação. Agora, nesse caso, sim, eu não quero ser atendida por você, porque eu tenho um problema, né? O problema não está aqui, o problema está aqui. Mas o Exatamente, é. problema, né? Então, enfim, aí você excluiu aquela pessoa, você segregou aquela pessoa de Inclusive, alguma forma. de uma forma pública, porque ela estava dentro do ambiente de Exatamente. trabalho. Aí sim, você ofendeu uma pessoa, né? Não necessariamente com palavras ofensivas, o que também caracteriza o racismo, né? Quem sofre muito esse tipo de ataque, né, que a gente fica sabendo, é a filha do Bruno Galhaço, né? Também. Que é outra Também, que... mas aí a gente vê que aí é uma questão aí muito mais para chamar a atenção da Ah, mídia, por eles serem sim, um com casal de certeza. olho azul, uma menina loura, ele um menino bonito, de olho azul e tereré, e adotaram uma menina negra. O que já acontece com a Angelina Jolie já há muitos anos, junto com o Brad Pitt, também tem filhos negros. Mas a questão aí do ataque é muito mais para atingir a mídia do que propriamente um ataque direto, E é eu interessante acredito, né? você ter citado a Angelina Jolie e o Brad Pitt, porque você vê que é uma questão bem cultural, Sim, eles adotaram né? pessoas que A moravam na gente, África. nós moramos num país, né, que foi a abolição da escravatura foi há 130 anos atrás, né, mais ou menos. Uhum. E a lei do racismo, ela está completando 30 anos agora, que a gente chama Lei Caó, porque ela leva esse nome em homenagem ao ex-deputado que a criou, que é Luiz Carlos Caó de Oliveira. Então, Sim. é a Lei Caó. Então, você tem uma lacuna aí de 11 anos, de 100 anos, né, antigamente era permitido, vamos dizer assim, você ofender a pessoa em razão da cor da pele, né? Uhum. E isso era tido como contravenção, que é diferente de crime. Uhum. Então, com essa lei, você começa a ter uma sanção em cima daquilo. Quer dizer, você tem 100 anos de espaço de uma coisa assim lamentável, né? E não são só os negros, você tem judeus, você tem nordestinos, Pois é, eu você tenho uma tem pergunta para te várias... fazer baseado nisso. Recentemente eu vi uma entrevista da Gabi Amarantos Sim. num programa da Record, e ela estava sendo entrevistada e ela disse que por ter sofrido muito com o racismo, porque ela é negra, ela retirou todos os brancos da banda, ela demitiu os brancos e para colocar somente negros. Eu pergunto a você aí, isso é racismo? Eu acho Ou como é que funciona isso? Porque a gente vê muito essa questão do branco ser considerado criminoso por ele discriminar um negro. Mas a gente também vê muitos negros discriminando brancos. Como é que a justiça diferencia isso, uma vez que a gente não vê nenhum caso público do lado contrário? A gente viu a Gabi Amarantos na TV falando sobre esse assunto, que demitiu a banda porque tinha 2 brancos de olhos azuis. Ela demitiu e hoje só aceita negros na banda dela. Que também é uma forma de racismo, porque eu sou branco, você é branca,
Porque se eu sou competente, por que eu não posso tocar com negros? Assim como eu não posso ter uma Miss Negra ou qualquer coisa do tipo. Isso também é racismo. Mas como é que a justiça vê isso? Da mesma forma como o inverso, né? Se você separa aquela pessoa em função da cor da pele ou da religião, enfim, se você pega aquilo e exclui, né, o grupo, enfim, aquilo ali é racismo. Né? E eu vou, assim, isso é uma opinião minha, quero que fique bem claro. Eu não conheço nada, na minha concepção, que fique claro, né, para não gerar polêmica, eu não conheço nada mais preconceituoso do que cota para negro, É isso, eu também não concordo. sabe? Porque eu acho que eles têm. Mesmo igualdade. A questão de capacidade não tem cor. Capacidade intelectual Não tem cor. Eu também nunca concordei com isso. Exatamente, eu acho isso assim tão preconceituoso que quanto o racismo. Sim, eu acho. Então, cota para negro, cota para isso, cota para aquilo. Eu acho que se tem 10 pessoas negras e 10 pessoas brancas e os 10 negros foram melhores que os 10 brancos, a vaga dos 10 negros, com certeza. O que nós temos é um problema de educação. De educação dentro de escola. Educação, né, de você não de cor. Você vê, não é a cor. Recentemente tivemos um caso de um sambista, de um cantor, que levou 80 tiros porque é negro e estava dentro de um carro e a polícia, achando que possivelmente fosse um marginal, tascou tiro em cima do rapaz. Sim. Quer dizer, isso também é uma maneira de mostrar cultural, que o negro ele é considerado um marginal, mas tem muito branco, gente, aí nas favelas, como chefe do crime, e não são negros. A questão não está na cor, e sim na índole. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas. Caráter não tem cor. Exatamente, não tem cor. A gente vê muitos brancos aí, como tem muitos negros, tem muitos brancos, que vão aí, que são marginais. Ó, você vê nas escolas nos Estados Unidos, são brancos que atiram nos colegas, não são negros. Por que o negro tem que ser marginalizado? Tem os maus elementos? Sim, como também tem nos japoneses, que são da máfia, tem no nordestino, no azul, no amarelo, no branco, do olho azul, louro. Não importa, gente. Existe aí uma questão que tem que ser muito bem esclarecida, porque o racismo ele não pode colocar as situações como essa que a gente viu do assassinato desse moço, que levou 80 tiros, que é um artista, só porque era negro, de repente estava num carro, a polícia imagina que ele é um assaltante, que ele está planejando um crime, e vai, atira. E 80 tiros não é um tiro de aviso. 80 tiros é uma execução. É uma execução. Podia ter sido pior, porque o filho estava dentro do carro, a esposa dentro do carro, podia ter morrido a família inteira. Não entra na minha cabeça. Esses 80 tiros realmente não entra, independente de quem seja. Não entra na minha cabeça, né? Porque a intenção era matar mesmo, né? Não tem jeito. Agora, eu fico muito preocupado, Mônica, porque eu não vejo na justiça, ou até então, nenhum caso de uma denúncia de um branco que tenha sido discriminado por um negro. Eu vejo a maioria dos negros denunciarem. Como recentemente a gente viu, quem assistiu Big Brother, quem gosta de Big Brother, eu não gosto muito, mas não nego que algumas vezes eu assisti. A casa toda retirou os negros da casa por preconceitos e coisas do tipo, não sofreu nenhuma punição, acabou ganhando uma menina loura de olho azul, e que uma das meninas que saiu, que era negra, também cometeu um ato que, na minha opinião, era bastante racista, no momento que ela olha e diz assim, não, eu não torço para aquela menina porque ela tem olho azul, ela é lourinha, ela tem piscina em casa, então não torço pelo prêmio porque ela tem tudo na vida, não é uma negra. Quer dizer, também é uma forma de racismo porque ela tem olho azul, ela não pode ser uma pessoa que precise, porque todo branco de olho azul, ou todo louro, ou toda pessoa que tem a pele branca, ela é necessariamente rica. Quem dera, que eu gostaria muito até que fosse. Mas não é verdade, porque tem muitos negros nos Estados Unidos, principalmente, que são milionários. Sim. E que tem muito mais dinheiro do que muito branco, cara. Michael Jackson era um. Não só ele. Estou falando exemplo, Beyoncé, tem vários. Mas tem Michael muitos Jackson, negros que não estão na televisão. Eu estou falando de pessoas não públicas. Nós tivemos um Barack Obama. Exatamente, um presidente negro. Exatamente. E eu acho que está precisando um pouco mais de respeito com o ser humano. E eu acho que a gente não pode julgar a embalagem, na verdade, pelo conteúdo. Mas isso é uma coisa... Isso é uma coisa de louco, Isso é uma né? coisa que o Brasil, né, de um modo geral, não estou falando especificamente você ou eu, enfim, mas de um modo geral...
o Brasil parece que ainda é o Brasil colônia, né? Que loucura, né? Onde a Sinhazinha tem a mucama, onde temos a Casa Grande e a senzala, Exatamente. onde o negro vai, né? A minha empregada, o meu escravo, enfim, o meu serviçal, sei lá, vai morar ali naquele lugar, e na minha casa a minha casa não entra negro, ou então entra para tomar conta dos meus filhos, né? Eu morei um tempo no Rio, né? Morei a vida inteira, a verdade é essa, morei a vida inteira no Rio. Minha filha nasceu no Rio, no Leblon, e a gente morava a 2 quadras da praia. Minha filha brincava ali com os filhos da Angélica, e é uma máfia que a gente chama de máfia branca, são as babás. E há pouco tempo atrás, nós tivemos um caso exatamente disso, da Thaís Araújo, Sim. que é negra, com a babá, né? Já teve com a Maju, inclusive. Exatamente. E você sente exatamente o preconceito. Poucas são as pessoas ali que tratam aquela profissional importantíssima, que está tomando conta do seu filho, enquanto você está trabalhando, enfim, como um ser humano profissional. Não. Parece que é uma extensão do seu braço. Faz assim, não é assim. Então, eu vou te botar numa saia justa, posso? Com todo eu vou te colocar nessa saia justa. Eu vou te colocar nessa saia justa, até mesmo para poder as pessoas entenderem. Você tem uma filha mulher, sim, que é a Maria Luísa. Ela é uma menina morena, dos olhos azuis, morena, que eu quero dizer, do cabelo escuro. Cabelos lisos, escuro, olho azul, claro. Vamos supor que a Maria Luísa cresça e se apaixone por um negro. Qual é a sua sensação, qual é a sua aceitação e qual é a sua visão? Como mãe, Primeiro, qualquer mãe quer que a filha ou o filho, enfim, seja feliz, independente do que vai escolher, tanto como a gente estava vendo agora, sexualmente, como, né, afetivamente. Negro, branco, preto, verde, enfim, eu quero que ela seja feliz. E, principalmente, eu dei uma entrevista há pouco tempo sobre isso, que esse homem a respeite como mulher, como ser humano. Isso não tem cor. É que a gente volta, né, a dizer, é inerente, entendeu? É inerente à sua pele, à sua religião, se você é louro, se eu tenho os olhos verdes, né? A gente vê tanta mulher sendo espancada por maridos brancos. Eu não sei se você viu agora recentemente uma das ex-paquitas da Xuxa. Não, eu não vi. Fez uma denúncia, se eu não me engano, hoje, do marido que a espancou, e é um empresário carioca. Ele é rico. Mais um, Ele né? é branco, ela é loura, sim, entendeu? Quer dizer, então a violência, a discriminação, ela está dentro da pessoa. Então eu quero que minha filha seja feliz. Se ela arrumar um negro, né, ou um japonês, eu vivi isso na minha família. Eu tenho uma prima que se apaixonou por um japonês. E, olha, eu vou te dizer, eles estão juntos hoje, tem uma filha que é uma graça. Foram quase 20 anos para minha tia aceitar. A minha tia fez de tudo para terminar esse namoro. Tudo que você pode imaginar. E não é uma pessoa, como é que se diz? Preconceituosa. Não é isso. Uma pessoa sem cultura. Sim, pelo contrário, super viajada, viaja para a Europa e tal, é médica. É porque quando é com o filho dos outros é fácil. E eu acho assim surreal. Eu acho literalmente isso, eu acho surreal. Como é que você pode interferir na felicidade do seu filho? Sim. Separou eles várias vezes, porque minha prima era muito novinha na época, 20 anos, né? 20 anos atrás todo mundo era novo, né? Agora já está todo mundo mais velho. É verdade. Mas então ela se deixava influenciar pela minha tia e várias vezes separaram. E eu vou te dizer, eles estão juntos pela insistência dele, porque ele peitou, porque ele foi lá, e eles estão casados, ele é médico, ela é médica, tem a neném. E então, se a Maria Luísa um dia chegar em casa acompanhada de um cidadão negro, de um cidadão japonês, ou de uma cidadã, de todo o coração, a gente estava conversando isso durante a entrevista, eu tenho que respeitar, porque se ali está a felicidade da minha filha, ali está a minha felicidade. Sim, você bacana, entende? bacana. É isso, mas é verdade. Mas eu acho minha que felicidade é ver minha filha feliz. Então, a intenção hoje do programa foi justamente mostrar diversas histórias aqui de uma mãe que tem uma filha gay, que tem uma relação com uma outra mulher, inclusive tem um filho com uma outra mulher, é um casal de lésbicas, falando mais claramente, e tem um filho trans, que era uma menina e se transformou no menino. E falando também da questão do racismo. Isso tudo com uma única intenção, a questão do respeito. O respeito, a aceitação, porque independente de você gostar ou não, você não é obrigado a conviver, mas você é obrigado a respeitar. E é onde a gente chama atenção, é pelo respeito.
Você tem que respeitar o próximo, independente de opção sexual ou religião, seja lá ou qualquer outra coisa. A intolerância hoje é completamente absurda e é passível de processo, de cadeia. Então a gente tem que ter muito respeito pela mulher, pelo homem também, pelo menino, pela menina, independente do que fosse, mais gordinho, mais magrinho. Bullying é crime e não deve acontecer, e a gente tem que fazer essa educação acontecer de casa. Eu não sou obrigado a gostar do que você gosta, nem você do que eu gosto. Porém, nós somos obrigados a nos respeitar. E eu acho que quando há respeito, a gente tem mais condições de ter uma vida melhor. O mais importante, Luiz, eu acho que a gente tem que deixar de lado o preconceito. Não é nem preconceito, é Sim. o preconceito. Por exemplo, você me perguntou se Maria Luísa chega com negro, enfim, né, e tal. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, e se ela chega lá em casa com um louro maravilhoso, um Apolo, e chega assim, mamãe, olha só que, né, esse aqui é meu namorado, fulano de tal, chefe do tráfico, Nossa, né, já do pensou? Morro da Babilônia, sei lá, qualquer morro desses da vida, Que loucura. né, mas é louro de olho azul. Não, gente, a pessoa tem que ter índole, tem que ter caráter, educação, respeito, e eu volto a dizer, isso independe de cor, nem de religião, Muito nem bem. de nada. Obrigado, Mônica, Imagina, mais uma vez querida. por esse teu carinho. Imagina. Hoje os assuntos realmente são assuntos que são polêmicos, importantes, sim. são importantes ressaltar. E a gente fecha o programa agradecendo a audiência e mostrando para vocês que a importância do respeito com as pessoas de modo geral. Então, procurem se informar um pouco mais. Eu acho que se a gente começar a respeitar o outro, a gente vai ter menos violência. Se a gente começar a mostrar que cada um de nós tem o seu valor, independente das nossas preferências, desde criança, seus filhos, mesmo bebês, têm que começar a serem criados com uma outra cabeça. Hoje nós vivemos num mundo onde, na verdade, tem de todo tipo de pessoa. Brancos, negros, amarelos, homossexuais, transexuais, enfim. Eu vou fechar o programa falando uma frase da Xuxa, que muitas pessoas têm criticado muito ela, porque ela se deixou envelhecer. Mesmo tendo muito dinheiro, você olha para a Xuxa hoje e vê as rugas da Xuxa, você vê ela envelhecida, você vê e pergunta por que aquela mulher com tanto dinheiro se mostra na televisão dessa forma? E ela respondeu, porque a Xuxa é um ser humano e aquela Xuxa que as pessoas queriam lá atrás não existe mais. Ela só quer ser feliz e ela quer envelhecer com dignidade. Ela não quer colocar botox, ela não é contra, ela é contra, sim, as críticas que fazem de não aceitação da figura que ela quer ser. Deixa ela ser feliz do jeito que ela quer e ela não vai deixar de ser a Xuxa nunca. Um beijo para você. Um beijo, tá? querido. Fica com Deus. Fica com Deus. Um beijo grande para vocês, uma excelente Semana Santa. Lembre de refletir, é um momento importante. O mundo está virando de cabeça para baixo e é hora da gente começar a se centrar e seguir um caminho da luz e da beleza, da tranquilidade, da fé e da força. Um super beijo, uma excelente semana. E semana que vem a gente volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até lá.